Eu sou a Andréia, aqui do canal Lola Ideia. É um prazer muito grande ter você comigo aqui hoje, que eu vou ensinar a fazer a bolsa chamada Aurita. Aqui eu estou apresentando para vocês duas versões da mesma bolsa. É o mesmo modelo. A diferença fica na forma como a gente faz o ponto baixo, mas é o mesmo ponto, é a mesma bolsa, tá? Então, te convido a vir comigo nesse passo a passo de hoje. Antes da gente começar, eu já queria pedir o seu like, que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer e a trazer mais conteúdo. Se inscreve aqui também para você receber outros vídeos aqui do nosso canal. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você comigo. Vamos lá? Para a gente fazer a nossa bolsa, eu vou usar um fio premium em formato de tira. Ele é 100% poliéster. Na hora que a gente for usar a agulha, ele vai se enrolando, tá? E vou usar a agulha 9 milímetros. Vou usar também uma tesoura, uma cola multiuso para dar o acabamento, uma agulha de tapeceiro, um conjunto de imã, botão imantado, costurável, e a linha e a agulha da cor da linha para a gente costurar o botão. Para a gente fazer essa bolsa, eu vou começar com as correntinhas. E as correntinhas aqui, elas estão aqui, ó. Começa aqui e vem até aqui. Isso aqui são as minhas correntinhas. Esse aqui que dá esse tamanho. Aqui, se vocês observarem, olha, depois eu vim fazendo uma carreira aqui de ponto. Então, na verdade, eu não começo a contar aqui, eu tô começando aqui, para ter noção das minhas correntinhas. Então, aqui, ó, eu meço mais ou menos daqui até o lado de cá. Tá dando 26 centímetros. Se você quiser uma bolsa um pouco maior nesse sentido, então você vai aumentar o número de correntinhas, tá bom? Eu vou fazer as 20, que é para esse tamanho aqui. Uma outra dica que eu vou dar é o seguinte: esse fio aqui, ele é um fio extremamente leve. Gente, essa bolsa aqui não pesa nada, ela é muito leve. Mas, para ela não ficar feia, o que eu te sugiro? Que você aqui faça as correntinhas, olha, bem solto. Deixa a agulha correr. Não aperta, não. Solta, deixa ela bem solta. Porque como a correntinha vai ficar aparente, ó, aqui estão as correntinhas. Se você fizer o ponto muito apertado, isso aqui vai ficar feio. Ele vai dar um efeito feio na bolsa. Então, ó, gente, mão frouxa. Outra coisa, se o seu ponto é apertado, aumenta a agulha, tá bom? Se o seu ponto for frouxo, você conseguir fazer um ponto frouxo, beleza. Agora, se você não conseguir fazer um ponto frouxo, porque é o seu jeito de crochetar, então aumenta o número da agulha, beleza? Vamos fazer 20 correntinhas. Feitas as 20 correntinhas, a gente faz mais uma para subir e aí vem fazendo ponto baixo. Então, aqui eu vou voltar fazendo ponto baixo em cada uma das correntinhas que a gente fez. Cheguei aqui, ó, no último ponto. Esse aqui é meu último ponto. Para poder ajudar vocês, eu vou fazer uma marcação. Se você tem mais dificuldade, você é novato, eu te sugiro que você faça essa marcação também. Coloca aqui um marcador. Então, aqui você tem que ter 20 pontos, porque você tinha 20 correntinhas. Então, aqui a gente tem 20 pontos. Chegando aqui na ponta, eu tenho que fazer a curva. Muita gente costuma fazer a curva colocando ponto baixo aqui dentro, e eu faço isso quando eu faço fundo de bolsa. Mas como aqui eu não estou fazendo fundo de bolsa, então eu vou dar um truque para vocês, para a gente não fazer muito ponto aqui dentro e ficar esse buracão grande aqui. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, gente, afrouxa, tá? Correntinha bem frouxa.
um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Então, vamos recapitular? Eu fiz o ponto baixo daqui, que vinha, né, fazendo nas correntinhas. Fiz uma correntinha solta, um ponto baixo aqui dentro desse buraco, uma correntinha solta e um ponto baixo. Então, aqui eu fiz a minha curva. Esse ponto baixo que tá aqui, que eu acabei de marcar, ele é o equivalente a esse aqui. Então, eu venho aqui e marco desse lado. Então, na verdade, eu fiz 3 aumentos aqui. Eu fiz uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha. Esse é o aumento para poder virar. Aqui, esse último ponto que eu fiz, já é o ponto equivalente das correntinhas que eu vou voltar fazendo. Então, essa linha que tá aqui, a gente vai esconder e agora eu volto fazendo ponto baixo. Se você quiser contar, você vai fazer mais 19. Por que 19? Porque você já fez o 20 aqui. Esse aqui é o 20. Então, nós vamos voltar agora fazendo as correntinhas, fazendo os pontos baixos em cima das correntinhas, escondendo essa linha aqui. E eu tenho que chegar na ponta. E depois dessa marcação, eu tenho que ter 19 pontos baixos. Tô chegando aqui, ó, na ponta. E a gente vai fazendo os pontos. Só tem que tomar cuidado do seguinte. Ó, esse aqui é o primeiro ponto do lado de lá, né? Eu tinha feito as correntinhas e vim fazendo ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, do lado de cá, eu tenho que fazer um ponto equivalente a ele, que é o que corresponde ao 20º ponto. Se você tiver dúvida, é só contar. Então, pronto, eu tenho aqui 20 pontos baixos, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha e outros 20 pontos baixos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha para virar o trabalho. Porque esse trabalho nosso, olha, aqui ele vai ser reto. Essa parte reta é essa parte aqui, ó. Isso aqui vai ser a parte reta do nosso trabalho, tá bom? Então, muito bem. Fiz a correntinha para dar a altura, agora eu volto fazendo ponto baixo. Só que tem uma diferença dessa que eu vou fazer para essa aqui. Vocês estão vendo que aqui tem um relevo? Esse relevo é dado porque eu só peguei a alcinha de trás. Então, ao invés de fazer esse ponto assim, eu fiz assim, ó. Tá vendo aqui que tem 2 alcinhas? Eu peguei essa de trás e fiz o ponto baixo. Ele vai dar esse relevo, tá? Mas nesse modelo que eu vou fazer, não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Porque eu quero ter a mesma bolsa, porém com um visual diferente. Porque é o mesmo modelo, porém eu quero que elas se pareçam diferentes, né? Que elas pareçam como que fosse um outro ponto. E só com o fato da gente mudar o lugar de pegar, parece que muda a bolsa. Então, ó, vou fazer ponto baixo. Gente, mão frouxa, viu? Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar. Cheguei aqui no final, ó, na marcação que eu tinha feito. Então, nesse ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou tirar o meu marcador. Vou passar ele para o lado de cá, né? Que é o ponto que eu acabei de fazer correspondente a ele. Então, até aqui são 20. Fiz aqui um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Naquela correntinha, vou fazer um ponto. Por isso que eu falei para fazer frouxo, porque senão você não vai conseguir colocar o ponto. Outra correntinha. Um ponto baixo, outra correntinha, um
ponto baixo na correntinha que tava, certo? Uma correntinha e um ponto baixo agora onde tinha o marcador. Então, agora eu tiro o marcador daqui, passo ele para cá, porque a gente tá marcando a quina, certo? Então, eu fiz aqui o ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha, ok? Agora, daqui para cá, ponto baixo até chegar aqui na ponta. Aqui na ponta, a gente faz o último ponto, olha. Aqui foi o nosso último ponto, então aqui a gente vem e faz o ponto. Mesma coisa, da altura, vira o trabalho e volta com ponto baixo. Se você estiver fazendo naquele modelinho do relevo, então você pega só na alcinha de trás, que é essa alcinha aqui, ó. Ok? Então, vou fazer os pontos até aqui o laranja e volto. Chegando aqui, então, a gente vai fazer o mesmo trabalho. Fiz o ponto, tiro o marcador, faço esse ponto, ponho o marcador. Gente, marcador é opcional, né? Para quem é mais é para quem é iniciante, tem dificuldade de enxergar os pontos. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ponto baixo em cada ponto baixo da carreira anterior, sem fazer aumento. Então, aqui, ó, aqui era uma correntinha. Então, a gente tem que ir fazendo os pontos de forma que fiquem bem certinhos. Afrouxa a mão. Então, nessa volta aqui, não tem aumento. Ó. Aqui. E chegamos aqui no último ponto. Certo? O que que a gente vai começar a fazer a partir de agora? A partir de agora, uma carreira vai ter aumento e a outra não. Uma tem aumento e a outra não. Então, essa aqui não teve aumento, ok? Então, vou continuar fazendo o trabalho. Ela tá parecendo que emborca, né? Mas na próxima, quando a gente fizer o aumento, ela vai ficando certinha, ok? Então, vou terminar aqui e a gente volta. Chegando aqui no último ponto, olha o ponto aqui. Então, a gente faz o último ponto e a correntinha para subir. Ai, como é que eu sei se eu tô indo certo? Lembra, do marcador até aqui são 20 pontos. Ou a quantidade de pontos de correntinha que você fez no início, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que ela tá começando a ficar reta e ela tá começando a dar curva. A bolsa vai ser feita assim, ó. Esse é o formato, aqui, ó, a miniatura dela, né? A bolsa grande, a miniatura aqui. Esse é o formato. Então, a gente vai crescer assim, né, a quantidade de voltas que a gente quiser que a bolsa tenha de tamanho. Então, assim, olha, tá vendo que eu tô aqui? Então, eu tenho que crescer para quantidade de carreiras que eu quiser. Aqui, para vocês terem uma ideia, ficou com 26 centímetros. Se você quiser maior, você faz mais carreiras. Se você quiser menor, faz menos carreiras. Agora, então, pra gente continuar, correntinha, volta, ponto baixo, até chegar no marcador. Cheguei aqui, marcador,
faço ponto. Nessa volta, a gente ainda vai fazer uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha, um ponto baixo. Uma correntinha. A gente vai intercalar ainda assim. O que que você precisa prestar atenção? Você precisa prestar atenção porque o ponto que a gente faz, a tensão do nosso ponto, a grossura do fio, tudo isso gera uma diferença na hora da gente fazer o crochê, principalmente quando se trata de curva. Então, tem que ficar atento, porque é o seguinte, às vezes, o que eu tô propondo aqui para você, para fazer a curva, o que eu tô propondo nessa peça, com esse material, com essa agulha e com a tensão de ponto que eu tenho, vai ficar bom, mas para você não vai. Então, o que que pode acontecer na sua peça? Ela ficar assim, que ela, isso aqui a gente chama de emborcar, isso é porque tá faltando ponto, ou ela pode começar a ficar abobadada, ou seja, como se eu começasse a fazer várias dobrinhas assim na peça. Isso pode acontecer também, aí é porque tá sobrando ponto. Então, o que que você precisa fazer? Trabalhar em cima de uma superfície, estica seu trabalho. Se ele tá esticadinho, tá bom. Ah, mas a Andréia falou que tinha que fazer 3 aumentos, 5 aumentos. Se eu fizer isso, vai dar erro, então não faça. Ah, mas a Andréia falou que tinha que fazer 2 aumentos e a minha tá emborcando, tá fazendo assim. Então, faz um aumento a mais, faz um ponto a mais. Percebe? Porque tudo no crochê varia. Então, se você seguir exatamente à risca o que eu tô falando, existe uma chance de dar certo? Sim. Mas existe uma chance de você ter um problema na curva? Sim. Então, como que a gente resolve? A gente precisa resolver o problema. Ficou reto? Tá ótimo. Começou a curvar para dentro assim, ó, que a gente chama de emborcar, é porque tá faltando ponto. Então, você tem que aumentar a quantidade de pontos. Se ela começar a fazer como se fosse uma sanfoninha, é porque tem ponto sobrando. Então, você reduz a quantidade de pontos. Tá certo? Então, essa é a forma da gente corrigir essas esquinas, que elas são muitas das vezes os problemas, né? Para fazer o fundo, por exemplo, para fazer o fundo da bolsa, às vezes para fazer um cesto. Então, são erros que a gente precisa saber que eles acontecem, não é porque eu ensinei errado, e sim porque alguma coisa minha pode estar diferente da sua com relação à linha, com relação à agulha, com relação à tensão do ponto, tudo isso afeta. Então, precisa ficar atento. Ó, chegamos aqui, finalizamos mais uma carreira, vou voltar e como nessa aqui eu tinha feito o aumento, agora eu não vou fazer. Cheguei aqui, ó, no final, essa carreira eu fiz sem aumento. Então, vou voltar aqui e chegando aqui eu falo como é que a gente vai continuar. Cheguei aqui, gente, olha, eu vou fazer agora, nessa volta, uma correntinha e vou fazer 2 pontos baixos. Aí, eu faço outra correntinha, 2 pontos baixos. Outra correntinha, 2 pontos baixos. Correntinha, 1, 2, correntinha. 1, 2, correntinha. 1, 2,
correntinha, 1, 2 e faço a última correntinha aqui, tá? Então, eu vou fazer dessa forma. Por quê? Vou dar um ponto a mais, porque se eu fizer igual eu vinha fazendo, correntinha, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, ela ia começar a abobadar. Então, aqui agora ela não vai abobadar mais. Então, vou terminar e vou voltar sem aumento, só fazendo ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui, então, desse lado, eu volto com vocês. Finalizei a volta, né, com ponto baixo, só, sem fazer aumento. Agora aqui, vou voltar aqui e volto com vocês pra gente continuar. Cheguei aqui, então, no meu marcador. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha e vou fazer 3 pontos baixos. 2, 3. Uma correntinha, 3 pontos baixos. Por que que eu tô fazendo assim? Vocês estão percebendo que antes era uma correntinha, um ponto baixo, correntinha, ponto baixo. Depois foi para 2, agora foi para 3, né? Por quê? Porque antes eu tinha que fazer uma volta bem fechada. Agora a volta já começa a aumentar. Então, eu consigo fazer esse espaçamento maior, tá? Então, 3 pontos baixos, uma correntinha. E agora, quando eu for voltar, eu volto sem aumento, certo? Então, também vocês estão percebendo, uma carreira vai com aumento, a outra carreira volta sem o aumento, tá bom? Então, eu vou terminar aqui o aumento, vou voltar sem aumento e quando chegar aqui de volta, a gente volta. Muito bem, minha gente, olha, voltei sem aumento, cheguei aqui. Se você virar a peça desse lado, você vai ver que o meio é aqui. Então, a gente fez, cada conjuntinho desse aqui são 2 carreiras. 2, 4, 6, 8, 9 carreiras, tá? Segundo a bolsa que eu fiz, tá faltando ainda uma carreira. Então, essa carreira que eu vou fazer é a última e eu vou fazer ela sem aumento. Por que que eu vou fazer ela sem aumento? Porque eu não vou fazer uma outra depois. Como eu vou fazer só mais uma, então, se eu fizer aumento aqui, vai ficar esquisito, tá? Então, eu vou fazer essa próxima agora sem aumento. E aí, quando eu chegar aqui desse outro lado, a gente volta para finalizar a bolsa e fechar ela. Muito bem, a peça tá terminada, ela é assim. Agora, a gente vai fazer o acabamento, porque ela fecha assim e assim. Então, a gente vai fazer aqui um acabamento para ela ficar bacana, para não ficar aparecendo esse acabamento aqui. A gente vai fazer um outro. Então, o que que a gente vai fazer? Vai fazer uma correntinha. Percebem que existe uma depressão aqui, ó? Então, a gente, nessas depressões, a gente vai fazer um ponto baixo. E depois vai fazer uma correntinha. Na próxima depressão do ponto, tá, gente? Nossa, não, pelo amor de Deus. Faz um ponto baixo e uma correntinha. Na próxima depressão, um ponto baixo e uma correntinha. Na outra depressão, um ponto baixo e faz uma correntinha. A mesma coisa aqui, uma correntinha. Aqui no meio, um ponto baixo, correntinha. Nessa depressão, outro ponto baixo, correntinha. Aqui, ponto baixo, correntinha.
aqui, ponto baixo, correntinha, ponto baixo, correntinha, e aqui no final, onde tem esse acabamentinho aqui, a gente vai fazer um ponto baixo aqui, certo? Então, ó, ela vai, ó como é que o acabamento fica diferente. A gente pode parar por aqui, tá? E fazer a costura, ou se você quiser, você pode fazer uma outra carreira de ponto baixo aqui, para aumentar esse tamanho, enfim, que você achar melhor o gosto. Nessa aqui, por exemplo, olha, eu fiz 2 carreiras de ponto baixo, tá? Mas nessa aqui eu acho que com uma carreira só ficou legal. Agora, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fechar a bolsa costurando aqui na lateral. Para fazer essa costura, gente, tem muitas possibilidades. Você pode cortar a linha agora, vir com a linha costurando, ou você pode fazer o que eu vou fazer, que eu gosto, né? Eu acho que fica bonito. Enfim, é gosto, né? Gosto não se discute. Então, olha aqui, a gente vai medir certinho de um lado, vai medir certinho do outro, vai colocar um marcador aqui, ó, para segurar o lugar certo para a bolsa não errar o formato. Então, mede direitinho, tá? Onde que você quer, enfim. Aí, agora aqui, eu vou passar a agulha pro lado de lá da bolsa, aqui, ó. Vou passar aqui e vou fechar num ponto baixíssimo. Vou aqui nesse próximo ponto, aqui da frente, e vou no ponto de trás. Puxo, faço um ponto baixíssimo. Vou nesse próximo ponto, vou no ponto de trás, puxo, baixíssimo. E assim eu vou fazer até chegar aqui embaixo. Chegou aqui embaixo, eu vou ver se tá certinho. Olha como é que fica bonito esse acabamento em ponto baixo, em ponto baixíssimo. Fica bonito, né? Finalizado aqui, ó, vou cortar um pouquinho maior, né? Puxar essa linha pra fora. Venho com a agulha de tapeceiro e vou fazer um contorno aqui, assim, ó, e jogar pra dentro essa agulha, aqui, ó. Estão vendo? Sem apertar muito, foi pra dentro. E agora, aqui dentro, a gente vai embutir essa linha. A gente vai esconder para ninguém ver. Lembrando, como eu sempre falo, você vai colocar um pingo de cola para que a sua cliente não tenha problema com a linha soltando. Ah, mas eu embuti, passei para lá, passei para cá, não interessa, né? A gente vai abrir aqui, pôr um pingo de cola aqui e depois cortar esse excesso. Vocês já estão careca de saber, quem me acompanha vê isso muito. Agora, do lado de cá, a gente vai fazer esse mesmo ponto baixíssimo, né? Esse mesmo acabamento que a gente fez aqui.
E aí, a gente vai, então, pegar a linha, pegar a agulha. Tem que dar certinho aqui aonde a gente mediu. Então, a gente vem, passa a agulha de cá pra lá. Passou a agulha aqui, passou a agulha lá. Puxou a linha. Já ia fechar ponto baixo, né? Não, puxou a linha pra cá. Agora, volta. Passa de um lado, passa do outro. Pega a linha do novelo, ponto baixíssimo. Vem de cá, vem de lá. A gente vai fazendo esse trabalho aqui. O ponto baixíssimo, na minha opinião humilde, é o melhor ponto pra gente fazer de acabamento em bolsa. Porque ele não dá volume. Ele fica bonito, ele fica limpo, né? Eu acho que é um trabalho bem limpo. E aqui na última, a gente faz o ponto baixíssimo aqui. Tá? Então, ó, esse momento, antes de cortar a linha, você vai conferir se tá certinho, se não tá torta, se a aba tá fechando direitinho, se era esse o lado que você queria. Porque, olha, gente, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas esse lado aqui é diferente desse. Olha como que esse tá mais limpo e olha como que esse tá mais poluído. Olha a diferença. Então, caso você tenha fechado ao contrário, quiser desmontar, ainda a hora é agora. Se tiver bom, é isso aí. Então, observa aqui. Terminei esse lado, é isso mesmo que eu quero. Vou cortar a linha, deixando sempre um pedaço aqui. Puxo essa parte pra fora. E aqui agora, eu tenho que dar um acabamento que vá... É como se eu não tivesse cortado essa linha. Eu tenho que dar um acabamento bem bacana. Então, ó, vou passar aqui dentro desse ponto aqui. Vou lá pra trás, certo? Vou lá pra trás. Daqui de trás, você vai fechar ele aqui escondendo. Você vai, ó, sair aqui, certo? Deixa eu mostrar aqui mais pertinho. Sair aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou jogar agora essa linha pra dentro da bolsa. Aqui, ó. Escondeu, certo? E aqui, agora, eu venho fazendo acabamento. Então, eu vou esconder essa linha aqui dentro, igual eu fiz do lado de lá. Passar por dentro aqui. E depois dou um pinguinho de cola. E ela fica escondida. Vou fazer isso depois. Então, muito bem. Bolsa finalizada. Percebam se a costura tá certinho aqui, se não tem nada de errado. Pronto. Essa é a nossa bolsa fechadinha aqui. Aí, você vai vir com o botão imantado e vai fazer a costura. Esse botão imantado, a partezinha que fica na aba é essa, que ela é mais fininha. Essa é a parte da aba. E essa parte mais grossinha é a que vai ficar aqui. Então, qual que é a minha sugestão? Você vai fechar a bolsa, para você costurar e não ter erro. Você vai fechar aqui. Aqui não é o centro da bolsa, olha. Aqui não é o centro. Então, aqui é onde teria que vir essa partezinha. Esse botão, ele tem que vir aqui. Então, você vai costurá-lo aqui. Depois que você costurar esse da aba, é que você vem costurando o outro aqui de baixo. Pra você costurar certinho, pegando certinho o botão imantado. Ok? Gente, além da gente fazer isso, de colocar o botão imantado, você vai colocar o forro, obviamente. Essa bolsa não precisa colocar zíper.
E uma sugestão que eu te dou é que você coloque aqui do lado uma alcinha de mão, que é uma alcinha que tem um mosquetãozinho com uma pequenininha a ponto só da gente pôr a mão para a pessoa carregar, porque a bolsa você carrega assim ou carrega ela assim, tá bom? Então, essa é a nossa bolsa, chamada de Bolsa Aurita. Eu espero que vocês tenham gostado. Te convido a deixar o seu like, te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia. Te espero no próximo vídeo.